da vida política brasileira de hoje. Apenas a sua ação no sentido de possibilitar o trabalho com as células-tronco, cujo processo de contrariedade a elas assumiu contornos quase irreversíveis. Houve um movimento extremamente reacionário, retrógrado, conservador, que pretendeu impedir no Brasil o trabalho com as células-tronco. E graças ao deputado Aldo Rebelo, o Brasil conseguiu se emancipar nesse campo de conhecimento da ciência. Só isso bastaria para coroar toda uma vida pública. Mas o ministro vai além. E tem sido hoje um dos paradigmas dessa nova mentalidade política que temos no Brasil. A busca do exercício material da cidadania. E é justamente em função disso, a busca da possibilidade de vivermos num estado de direito também material, não apenas formal, é que faz com que nós tenhamos a possibilidade de nos reunirmos e proclamarmos que ainda temos esperança. Ministro Aldo Rebelo, todos nós sabemos de suas preferências pela história do Rio Grande do Sul. Sabe, Vossa Excelência, que o Rio Grande deve muito aos intelectuais e aos juristas nordestinos, que foram os primeiros magistrados que ocuparam posições de relevo na magistratura rio-grandense. Sabe, Vossa Excelência, que o Rio Grande também, mercê de sua posição na Extremadura Sul do Brasil, se transformou num determinado momento na estalagem do Império. E o Rio Grande tem sido um estado, uma população, uma sociedade, muitas vezes sacrificada ao extremo. Hoje mesmo vivemos um quadro nada alvissareiro. Mas temos a esperança de que Vossa Excelência possa, como uma das personalidades políticas mais influentes do Brasil, concorrer para que possamos sair dessa situação. Não vou me alongar, apenas como presidente do Instituto me incumbia abrir essa sessão, porque vou convidar para fazer a saudação a Vossa Excelência, em nome dos historiadores rio-grandenses, um velho amigo nosso, também um político de escola, que na Assembleia Legislativa representou o Rio Grande com o melhor dos seus esforços e se notabilizou por ser um deputado digno, correto, sério, e mais não vou dizer, porque senão posso passar por alguém que está pretendendo alguma coisa, mas não. As minhas relações com o Raul Carrion são de bastante tempo. Ele também é da classe de 45, e convido o Raul Carrion, então, para, em nome dos historiadores do Rio Grande do Sul, fazer a saudação ao ministro Aldo Rebelo. Com licença. Subir aqui. Pois não? Bem, vou considerar as palavras do nosso grande presidente do Instituto como causadas pela nossa amizade, ex-colegas no Colégio Anchieta, e de muitas andanças conjuntas aí. Ele mesmo esteve muitas vezes na Assembleia, representando o Instituto, dando palestras e assim por diante. Me sinto até constrangido com tantos historiadores, historiadoras aqui, meus professores no curso de História na URGS, como o professor Moacir Flores e tantos outros, que não vou citar por medo de esquecer algum e outras personalidades, como Alcide Wish e assim por diante. Bem, saudar em primeiro lugar o próprio
bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, procurador do nosso Ministério Público, mestre em História, Miguel Frederico, no Espírito Santo, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, instituição que no dia de ontem, Aldo comemorou os 95 anos da sua criação, além de outros intentos anteriores que ocorreram para que surgisse o nosso Instituto. Saudar meu camarada, atual ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, também já foi ministro dos Esportes, ministro da Coordenação Política e Relações Institucionais, presidente da Câmara dos Deputados, ocasião em que assumiu a presidência da República, então, portanto, estamos também na presença de um ex-presidente, ainda que fugaz, né, do nosso país, líder do governo Lula, deputado federal por 6 mandatos, não concorreu na última eleição a pedido da presidenta Dilma para manter-se à frente do Ministério e conduzir a Copa do Mundo, que do ponto de vista das suas funções foi exitosa, não foi do ponto de vista esportivo, mas não é culpa do ministro, não pode resolver esse tipo de problema. O ministro Aldo foi presidente, na sua juventude, da União da Juventude Socialista, foi presidente da União Nacional de Estudantes e, apesar de ter nascido em Viçosa, no Alagoas, e ser jornalista, é um estudioso e um admirador, como já foi dito pelo nosso presidente, da história do Rio Grande do Sul e também um estudioso da história brasileira. Talvez conheça a história do Rio Grande do Sul mais do que muitos gaúchos, talvez não, com toda certeza. Queria também, ao finalizar, que hoje quem deve falar é o nosso ministro, fazer uma rápida saudação, em nome dela, saudar todas as mulheres aqui presentes, a dona Maria Leda Macedo, esposa do nosso lembrado professor, urbanista, historiador rio-pardense Macedo, que nos honra também com sua presença, uma camarada do nosso partido desde a década de 40, né, do século XX. Então, aproveito também saudar todos os amigos e as amigas, e agora devemos escutar o nosso palestrante de hoje. Muito obrigado pela honra. Muito obrigado. Muito obrigado ao Raul. Muito obrigado, Raul. Raul é dos nossos melhores quadros de políticos rio-grandenses e presidente da Fundação Maurício Grabois e companheiro desde longa data. Quero também destacar, o Raul já destacou a presença da professora Maria Leda, quero destacar também a presença da desembargadora Mara Nogueira, também cujas relações de afeto já são bastante longas no tempo, tá? E dizer a Vossa Excelência que a palavra é sua para proferir a palestra sobre a importância nacional da história do Rio Grande do Sul. Ministro, a palavra é sua. Mais uma vez, saúdo as senhoras e os senhores, dizendo da minha honra de voltar ao Rio Grande do Sul e da honra especial de comparecer a essa instituição e partilhar da celebração do seu 95º aniversário do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul e ser recebido pelos seus ilustres membros e dirigentes, e abraço a todas as senhoras e a todos os senhores na figura do presidente Miguel Frederico do Espírito Santo, professor e presidente dessa instituição. Muito obrigado ao senhor por me receber aqui
com tanta deferência e com tanto carinho na sua casa. Agradecer as palavras do meu companheiro, camarada e amigo Raul Carrion, presidente da Fundação Maurício Grabois. Eu sou apenas um curioso da história do Brasil e do Rio Grande do Sul. Os senhores que são conhecedores profundos dessa história. Cumprimentar o presidente Gunter, vice-presidente Gunter do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, cumprimentar o presidente do PCdoB, Adalberto Françon, cumprimentar meus amigos, Tabajara Ruas, escritor, jornalista, cineasta, abraçar o Zé Antônio Severo, também escritor, roteirista, tem outras virtudes e outras qualidades. Abraçar meus amigos, a doutora Mara Logércio, o Zé Logércio, João Luiz, que é secretário, chefe de gabinete do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ilustre conselheiro do Esporte Clube Internacional. Minhas senhoras e meus senhores, eu atribuo a minha presença a essa casa a generosidade dos amigos que tenho no Rio Grande do Sul. Tenho pelo Rio Grande o apreço, a admiração e o carinho que iniciei nos bancos do grupo escolar do Senhor Machado, lá no sertão das Alagoas, quando minha professora Maurita Rodrigues de Moura nos estimulava ao conhecimento da história do Brasil. E entre as lições de história do Brasil, naturalmente, nos deparamos com o episódio da Guerra dos Farrapos e das figuras mais proeminentes dos seus líderes, entre eles, naturalmente, destacavam-se nos manuais de história as figuras de Bento Gonçalves e de Davi Canadá. E depois, já no ginásio, voltando à história do Brasil, mais uma vez me deparei com esse episódio da história do Brasil e da história do Rio Grande. E sempre imaginava que um dia conheceria o Rio Grande do Sul e visitaria pelo menos alguns dos sítios históricos onde aqueles heróis protagonizaram uma epopeia que aos meus olhos, ou de menino, ou de adolescente, me parecia parte importante da construção do Brasil. E ali perto de mim, no Vale do Rio Paraíba, na zona da Mata de Alagoas, também ocorreu uma outra epopeia, que foi a construção da República, ou dos quilombos dos Palmares. O quilombo dos Palmares foi um dos quilombos. Foram dezenas de quilombos que durante 90 anos resistiram contra a escravidão. E mais um pouco ao norte, uma outra epopeia, que considero parte integrante também da construção do Brasil, que foi a luta contra a ocupação holandesa do Nordeste, que se estendeu da Bahia até o Maranhão. E desde então, eu sempre procurei visualizar uma característica comum entre o Rio Grande e o Nordeste, que são regiões marcadas por dois episódios que estabeleceram uma encruzilhada na formação social e na formação da identidade dessas duas regiões. Certa vez, ao fazer uma breve apresentação para uma das edições do livro do Tabajara, Ruas, Os Varões Assinalados,
eu destacava exatamente isso. O que faltou ao Nordeste, o que faltou ao Pernambuco, foram exatamente os escritores que dessem aquela epopeia, no caso da Guerra dos Holandeses, a literatura que o Rio Grande do Sul teve na sua construção, através desses escritores como Tabajara, Severo e outros, ou do próprio Érico Veríssimo, principalmente com a sua trilogia sobre a construção do Rio Grande. O papel do Rio Grande do Sul eu aprendi a conhecer nos bancos escolares, muito menos pelo que diziam os livros e os manuais de história, e muito mais pelo sentido e pela intuição de criança e de adolescente sobre a construção do Brasil, a ideia de que vivíamos, ou de que pelo menos eu vivia num país que era gigantesco, que vinha até aqui a fronteira com o Uruguai, avançava até a fronteira com a Guiana, com o norte ou com Bolívia, Paraguai, Venezuela, Colômbia, ao oeste, e que isso tudo tinha sido fruto da construção de lutas heróicas e de episódios épicos como os que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul. É sabido por todos nós que as identidades não são forjadas artificialmente. As identidades são construídas a partir do esforço do homem de permanência no seu ambiente, de luta para permanecer, para se fixar no solo e na geografia. Luta que muitas vezes enfrenta as adversidades do ambiente, do clima, da natureza, da exuberância das águas ou da escassez delas, que é o caso do sertanejo ou do amazônica, luta para se fixar, enfrentando a exuberância das águas, e outro luta para se fixar, enfrentando a escassez da mesma água. A luta contra as adversidades, quando o solo é disputado, como foi o caso aqui no Rio Grande do Sul, disputado entre portugueses e espanhóis, disputado entre gaúchos do Prata e gaúchos aqui do Pampa, disputado entre os bandeirantes, os paulistas e os jesuítas e os seus índios aqui nas reduções, a identidade que se forma nessas batalhas, que se forma na geografia, é isso que vai formando as identidades. Identidade do Rio Grande, do gaúcho, do mineiro, do paulista, do nordestino, da mata ou do sertão, a do amazônica. E o Rio Grande foi, no primeiro momento, excluído daquilo que viria a ser, no futuro, a base física do Brasil. Porque o Tratado de Tordesilhas cortava ou dividia os impérios coloniais da Espanha e do Brasil e de Portugal, a partir do que hoje é a cidade de Belém até o que hoje é a cidade de Laguna. E, no primeiro momento, os portugueses, para preservar sua boa relação com os espanhóis, relutavam ou impediam que a colonização ultrapassasse os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Tanto é que a primeira partilha, a primeira gestão administrativa do Brasil, que foram as capitanias hereditárias, elas eram traçadas em linhas paralelas na direção dos sertões, desde que não ultrapassasse a linha estabelecida por Tordesilhas. Os bandeirantes de São Paulo, fugindo das determinações da coroa e das determinações
do Vaticano romperam esses limites e passaram a devassar um território que pelo tratado não era considerado português. Então o Rio Grande do Sul, na verdade, já estava determinado, destinado a ser espaço de uma disputa ou da violação da regra estabelecida entre os dois impérios coloniais. E a verdade é que o processo de ocupação foi dirigido para um ambiente de beligerância, como não poderia deixar de ser. A Espanha e Portugal pretendiam a mesma área, pretendiam o mesmo espaço, daí que os jesuítas espanhóis, naturalmente apoiados pelo Reino de Espanha, avançaram com a sua presença, com seus empreendimentos religiosos e comerciais nessa fronteira rumo ao leste, no que hoje é o Mato Grosso do Sul, no Itatim, no Paraná, em Guaíra ou Guairá, e aqui no Rio Grande do Sul, na região dos Tapes, como denomina a historiografia. E os paulistas, que eram os bandeirantes, reagiram com seus índios, tupis, desalojando essas reduções, no primeiro momento lá no Itatim, depois no Paraná, que eles alcançavam através dos rios, do Tietê, do Paranapanema e do próprio Paraná, e chegaram a vir aqui ao Rio Grande do Sul com a expedição mais célebre, que foi a do Raposo Tavares, acho que em 1637 ou 38. Que uma expedição que se sucedeu às outras, que já tinham sido vitoriosas, que muitos dizem que não era apenas uma expedição privada, não era apenas uma bandeira privada, que aquilo aí já eram as elites portuguesas que lutavam pela independência de Portugal, pela restauração da autonomia portuguesa diante da Espanha, que estimulavam essas bandeiras do Raposo Tavares e que também estimulavam ao norte outras expedições parecidas. Quase que paralelamente à expedição do Raposo Tavares ao Rio Grande do Sul, lá no norte, o Pedro Teixeira liderou uma expedição que durou um ano, que saiu ali das cercanias de Belém, um pouco mais abaixo, e foi até hoje o Equador, na época era o vice-rei do Peru, foi até Quito, assombrando o vice-rei da Espanha, que mandou escoltá-lo de volta a Belém. E alguns historiadores atribuem essas expedições já à orientação daqueles que lutariam pela restauração da independência de Portugal, e como parte do processo de disputa que haveria no futuro entre as áreas destinadas ao colonialismo espanhol e a outra ao português. O padre Antônio Vieira, que celebra a ação do Raposo Tavares em um dos seus sermões, deveria ter conhecimento, porque era um homem de Estado também, não era um simples pregador, que pese ter sido, segundo consta, o maior pregador, o maior orador sacro de sua época. Há quem diga também que era um homem de Estado, que agia de acordo com os interesses de Portugal, como demonstrou em alguns dos seus mais brilhantes sermões. E o Antônio Vieira
faz referências a essas expedições já como antecipação do que viria a ser depois reconhecido no Tratado de Madrid, já em 1750 ou 51, como o princípio do ut possidetis, ou seja, era necessário marcar a presença portuguesa, e a presença era não só através do posto avançado militar, mas também através da língua, através do idioma. Daí que o Marquês de Pombal tenha proibido a língua geral, a língua indígena, para afirmar o português como o símbolo da presença de Portugal nessas áreas em litígio ou nessas áreas em disputa. O Tratado de Madrid é um marco que vem, num primeiro momento, estabelecer os limites legais entre os dois impérios coloniais. Mas o Rio Grande do Sul, diferente do que aconteceria no Nordeste, no Sul e no Sudeste do Brasil, não teve a sua situação completamente resolvida pelo Tratado de Madrid. A disputa pelo espaço e pelo território do Rio Grande permaneceu em aberto entre Portugal e Espanha. E depois os futuros estados, mesmo com a independência, nomeadamente Brasil e Argentina, herdaram e deram continuidade a essa disputa, dando origem a conflitos que se repetiram em mais de uma ocasião, a criação de estados que também eram disputados de parte a parte, como foi o caso do Uruguai, a desentendimentos em processos como o da própria criação do Paraguai, que a Argentina não desejava e o Brasil praticamente sustentou durante 20 anos, desde a proclamação do Gaspar Francia. A única representação diplomática que existiu em Assunção foi a representação diplomática do Brasil. Então, foi uma coisa simples, o reconhecimento da independência do Paraguai, dada a resistência argentina, que julgava que o Paraguai, como Corrientes, Entre Rios, Misiones, deveria ser mais uma das unidades do antigo vice-reinado do Prata, que deveria compor a Argentina. E mesmo depois da Guerra do Paraguai, houve propostas ou sugestões ou insinuações de desmembramento do Paraguai, e que, nesse caso também, o Brasil resistiu e, durante muito tempo, foi fiador da permanência e da existência do Paraguai como Estado soberano. Mas esse episódio também é herança dos conflitos herdados do antigo status colonial, ou seja, da disputa entre Portugal e Espanha, e que Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, de alguma forma, deram continuidade, resultando nas guerras na região do Prata, que nós conhecemos e registramos, e que está ali tão destacada na obra do nosso companheiro José Antônio do Severo. Esse episódio da construção física, ou seja, da formação da base física do Brasil e da integração do Rio Grande do Sul ao território brasileiro, eu muitas vezes estendo
como processo similar ao que viveu o Nordeste diante das invasões holandesas. A Holanda chegou a estabelecer governos com certo sentido de permanência, pelo menos em Recife, com o conde Maurício de Nassau. E lá permaneceu durante o tempo necessário para construir obras físicas, palácios, pontes. Mas Pernambuco e o Nordeste se rebelaram contra a presença holandesa. Havia muitas diferenças entre os dois processos de colonização. Portugal já permitia uma sociedade híbrida, mestiça, de assimilação da presença de negros, de índios, contra a rigidez do calvinismo praticado pelos holandeses. Além disso, havia também o rigor tributário praticado pelos holandeses, e isso transformou-se num caldo de cultura que redundou na guerra, com a participação, inclusive, do exército de negros liderados pelo Henrique Dias, de índios liderados pelo Felipe Camarão, e os mestiços e os brancos sob o comando do André Vidal de Negreiros. Recentemente, acho que nos anos 90, o comando do exército, sob a liderança de um pernambucano, o general Zenildo Zoroastro de Lucena, determinou que a Batalha dos Guararapes é o berço e a origem do exército brasileiro, e que esses três comandantes, o Felipe Camarão, que comandou o destacamento indígena, Henrique Dias, que comandou o destacamento negro, e o André Vidal de Negreiros, são fundadores do exército brasileiro. Então, o exército brasileiro tem como fundadores mestiço ou branco, o índio, o comandante Felipe Camarão, o índio potiguar, que morreu em razão de ferimentos de guerra, e cuja esposa, Clara Camarão, também foi guerrilheira e líder guerrilheira contra os holandeses, e o Henrique Dias, que depois foi recrutado pelos portugueses para combater os holandeses em Angola. Há um historiador aqui, rio-grandense, lembra que são tantos que eu não sei qual deles fez esse registro e essa distinção. Diz que, enquanto que no Nordeste, contra os holandeses, os que pelearam em exército de negros, de índios e de brancos, teve registro aqui no Rio Grande do Sul, pelearam todos no mesmo exército. E não se fazia a distinção nem a separação, como foi o caso do Nordeste. Até que os exércitos reuniam todas as raças e todos os combatentes no mesmo corpo, enquanto que lá os corpos de combate eram distintos. Eu creio que um terceiro aspecto, depois da formação do território, da ocupação do território, das guerras do Prata, um terceiro aspecto da presença do Rio Grande se dá no papel do Estado ou da província, na época do Império, na construção da República. E eu inscrevo o episódio da Guerra dos Farrapos como parte da formação da consciência republicana no Brasil. Quando amigos, historiadores, atribuem à República a uma transição por cima, a um movimento das elites, a uma quartelada do Deodoro febril, ou a uma passeata militar, eu geralmente refuto dizendo que não se pode reduzir a República
ao 15 de novembro. O 15 de novembro foi o desfecho. A República foi fruto de uma jornada política, de lutas sociais, de lutas civis, a uma jornada intelectual que teve capítulos em todo o Brasil. A luta pela República não pode excluir a Guerra dos Farrapos, por exemplo. A luta pela República não pode excluir a cabanagem. A luta pela República não pode excluir a Confederação do Equador. A luta pela República não pode excluir a Sabinada na Bahia. Aliás, que aconteceu quase que paralelamente à Guerra dos Farrapos. O Sabino foi anfitrião, não era anfitrião, era época de guerra. Foi protetor, acolheu e ajudou a organizar a fuga do Bento Gonçalves no Forte do Mar, de São Marcelo, lá na Bahia. Foram os sabinos que organizaram aquela fuga, que deram a logística e a estrutura e que conduziram, que retiraram o Bento do Forte do Mar e deram a estrutura para ele voltar para o Rio Grande do Sul. Foram os sabinos. A Revolta da Praia, lá em Recife e em Olinda, a Praieira, também foi um episódio da construção da República. O próprio episódio da Inconfidência, lá da Conjuração Mineira, foram esses episódios que lavaram com a pena dos escritores e com o sangue dos mártires a luta pela República. Não haveria República sem essas jornadas, sem esse processo de acúmulo de convicções e de forças sociais. Não retiro o mérito do grande herói de guerra, o alagoano Marechal Deodoro da Fonseca. Aliás, se viu aqui no Rio Grande do Sul. Foi governador da província do Rio Grande. Não tiro os méritos dele. Era um homem de grande pureza, de grande valor. Mas não foi o grande conspirador da República. A República foi resultado e foi fruto de outras jornadas. Talvez o Floriano tenha tido até um papel mais destacado como consolidador, apoiado aqui no Rio Grande do Sul, apoiado decididamente pelo Dr. Juninho Castilhos, que poderia ter sido o sucessor do Floriano. Dizem os historiadores que os próximos do partido republicano achavam que havia virtude demais no Dr. Juninho para presidir a República, mas o nome dele foi cogitado como sucessor do Floriano Peixoto. E a Guerra dos Farrapos, independentemente das suas causas econômicas, fiscais, tributárias, das rivalidades locais, mas não é o que conta na história. O que conta na história não são as pequenas causas que conduzem os conflitos. O que conta na história são os rumos que os conflitos dão para a própria história. Eu li recentemente, no prefácio de um livro aqui sobre o próprio Júlio de Castilhos, uma apresentação que dizia o seguinte, que aquele livro derretia o bronze das estátuas. Eu conversava com os amigos e dizia, não são as estátuas que fazem a história, é a história que faz as estátuas. Para você derreter o bronze das histórias, das estátuas, seria necessário primeiro derreter a importância e o sentido da história. E isso não é possível. Então, a guerra dos Farrapos
direciona, o que ela tem de mais profundo, de mais duradouro, de mais permanente, é a própria natureza e a inconformidade dos homens com as injustiças. É isso que a divina. Como é que estancieiros bem postados na vida, ricos, com suas famílias, com seus filhos, com suas posses, com suas carreiras políticas, com seus interesses, abandonam a conveniência das composições políticas, dos acordos, dos conchavos, das esperas, da submissão aos mais fortes, pela rebeldia, pelo recurso às armas, pela exposição máxima da própria vida, porque eles eram os líderes dos seus próprios exércitos. Guanabara, Neto, Bento e todos os outros não se esconderam atrás de escrivanias para dar suas ordens militares. Eles próprios conduziram com a espada em punho os seus exércitos e as suas tropas. Não expuseram a vida dos combatentes sem que primeiro as próprias vidas fossem expostas aos riscos daquelas pelejas. E acho que isso é o que tem de mais permanente. E o que era que estava em jogo? Qual era a causa? Aí a história e a lenda. Alguém já disse que a história não é o que passou. A história é o que ficou do que passou. Porque nem sempre o que passou é sabido, é conhecido. E acho que houve recentemente um movimento de revalorização dessa história. A contribuição dos historiadores de gerações passadas foi agora retomada por historiadores mais recentes. Aqui temos alguns deles presentes, que revalorizaram a história de duas formas: ou a história propriamente dita, né, como a busca dos fatos, ou a história transportada para a literatura, que é também uma forma de valorização da história. Então, eu dizia certa vez, parodiando um filme americano, que dizia o seguinte: um jornalista entrevistava um personagem, e ao entrevistar o personagem, descobriu que atrás de uma lenda que se contava no Oeste havia uma história muito diferente. E perguntou para o editor: o que é que eu publico? E o editor disse: quando a lenda é melhor do que a história, publica-se a lenda. Então a história do Rio Grande e a história dos Farrapos está cercada de episódios históricos e de lendas. Mas as lendas muitas vezes surgem como uma homenagem à história, como reconhecimento do papel progressista que aquele episódio cumpriu e logrou. O que eu posso dizer, minhas senhoras e meus senhores, a respeito do episódio dos Farrapos, é que, independentemente do que tenha acontecido, esse episódio inspira em todos aqueles que dele tomam conhecimento o que há de mais elevado na alma das pessoas, o que há de mais puro, o que há de mais generoso. E acho que isso é o que fica de mais importante. Certa vez, ainda muito jovem, vindo aqui fazer uma palestra para um grupo de estudantes, não sei se em Santa Maria, Pelotas, estudante, eu era da UNE, e trazia debaixo do braço o livro do Lindolfo Baldwin sobre Garibaldi e a Guerra dos Farrapos.
E o Lindolfo procurava ali interpretar o que era o espírito dos farrapos, que falava dos colonizadores açorianos, do tipo de homem que ocupou o Rio Grande do Sul, dos valores, da generosidade, do espírito de justiça. Não sei se outros fatores também, a presença indígena também, o índio habituado com a liberdade do espaço. O português achava que o índio era preguiçoso, o índio não se dava com o trabalho, o índio não se dava com a disciplina do trabalho escravo. O índio não tinha nada de preguiçoso. O índio era capaz de jornadas, de dias e noites sem repouso, para percorrer enormes distâncias. Aliás, os historiadores de São Paulo, e outro lá, o português que escreveu a biografia do Raposo Tavares, o Jaime Cortesão. Jaime Cortesão diz isso. As bandeiras foram empreendimentos muito mais indígenas do que dos brancos portugueses ou dos mamelucos. O português, na expedição e na bandeira, ele tinha apenas o senso de organização, o senso de deslocamento, a velocidade de deslocamento, o espírito prático do deslocamento, o conhecimento da geografia. Não havia GPS, não havia mapa, não havia nada. Como se saía lá de Parnaíba e de São Paulo e se percorria todos os sertões? Raposo Tavares foi até o Peru, atravessou o Mato Grosso, passou pelo que é hoje aquela cidade da Bolívia, que fica na planície, fica lá em cima, Santa Cruz de la Sierra. Assombrou os espanhóis quando chegou no Peru. Mandaram cartas dizendo que os paulistas chegaram por aqui. Como chegar ali sem mapa, sem os índios dispunham de uma geopolítica própria, de preservação do seu espaço. Eles não queriam que os índios vindo dos Andes ou da Bacia do Prata avançassem em direção ao leste, ao litoral. E nesse sentido, os índios foram, na verdade, os grandes protagonistas. Essa expedição do Raposo Tavares, aqui ao TAP, eu tive a curiosidade de ver lá a composição, eram 150 mamelucos, porque não eram mais brancos. Esses bandeirantes eram filhos de portugueses com as Índias. Consta que o próprio general Neto seria descendente lá da Partira, pode ser parte da lenda, da filha do Tibiriçá, lá da Paulista, que é uma matriarca longeva do Brasil. Agora, recentemente, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, diz: eu vou fazer uma chamada pública para fazer biografias do Brasil. Já que foi liberado, agora vamos fazer biografias. Você tem sugestão? Eu digo: faça uma chamada pública para as nossas matriarcas indígenas. Faça uma chamada pública para alguém escrever uma biografia decente da Partira, outra da Paraguaçu, lá na Bahia, e outra da Bira, da Maria do Espírito Santo Arco Verde. O Brasil não sabe o que deve a essas mulheres, não só aos filhos e aos descendentes delas, mas a psicologia do brasileiro, a marca que a família e a mulher indígena deixaram na psicologia do Brasil. Então, esses índios, voltando aí, longe de serem preguiçosos, eles não estavam habituados ao trabalho escravo, à disciplina do trabalho escravo. Mas eram pessoas muito dispostas. E acho que aqui no Rio Grande do Sul, quando esse espaço físico aberto, a presença do índio, chegaram aqui os primeiros colonizadores brancos, que eles se encontraram, eu acho que essa convivência do homem com a natureza criou um espírito, uma sociedade democrática. Quando eu digo sociedade democrática, eu estou falando das coisas da época. Eu estou comparando essa sociedade democrática da época, não é com a sociedade democrática de hoje. Eu estou comparando com as outras sociedades que existiam. Como diz o Gilberto Freire, comparar a sociedade aqui do Rio Grande do Sul com a
da Casa Grande Senzala, onde o fazendeiro, o proprietário governava de cima, nunca ia à senzala, não havia convivência com o escravo. Aqui, o proprietário, o peão, ou frequentavam o galpão ou corriam junto atrás da reis, do gado, do campo, e criou aqui uma sociedade, uma psicologia muito mais democrática do que aquela que uma sociedade baseada no sistema da Casa Grande e da Senzala poderia criar, do Boné. Como aconteceu também com a sociedade lá dos mineiros. Então essa, a gênese da sociedade gaúcha, é muito mais democrática. E acho que esse espírito estava presente na Revolução Farroupilha. Eu peguei aqui uma citação, que é da introdução lá do livro do Tabajara Noel Barbones, que é a apresentação do Sanguinete. O Sanguinete cita aqui o Luiz Alberto Guerreiro sobre os caudilhos. É uma coisa que eu achei muito interessante. Não se poderia afirmar que todos padeciam de incapacidade para o verdadeiro exercício da democracia. Alguns por girondinos, outros por jacobinos inconscientes. E também por quê? É isso que eu acho muito curiosa a citação. Que ela é contraditória, mas é muito verdadeira. É que havia barbárie, havia civilização dentro da barbárie. E também dentro da civilização havia barbárie, e dentro da barbárie, vigoroso germe de civilização. Porque é muito comum se fazer um julgamento da história aplicando a períodos do passado critérios das sociedades de hoje. Recentemente, eu vi já em São Paulo, para minha tristeza, durante aquelas manifestações de vândalos contra a Copa do Mundo, uma pichação, aquele monumento às bandeiras. Fiz até uma carta no jornal Estado de São Paulo. O filho do autor, do escultor daquele monumento, Brecheré, fez uma carta ao jornal dizendo que o pai, italiano, fez aquele monumento, levou décadas para construir o movimento como homenagem ao Brasil e como o apreço dele, a gratidão dele pelo Brasil e por São Paulo. E agora jovens, incultos, desconhecedores da história do Brasil, da memória do Brasil, sobem lá e vandalizam, profanam o movimento da memória e da história de São Paulo e do Brasil. Esse desconhecimento conduz a julgamentos errôneos dos episódios da história. Não só no Brasil. Recentemente, quiseram tirar o hino da Marselhesa, os versos mais contundentes. Mas a Marselhesa foi feita num momento de guerra, de luta. Historicamente, a independência das nações foi conquistada com sangue. Aquilo era um momento da história. Não se concebia independência pelo correio. Não se concebia independência que não fosse pela luta e pelas armas. E os hinos refletem aquele momento da história. E a história se compreende, se interpreta e se conhece. Não se muda a história. Mas hoje nós vivemos, em determinados momentos, um movimento de revisão da história. Eu escrevi outro dia um artigo, participei do parlamento da América do Sul, Parlamento Latino-Americano, Palatino. E dois companheiros paraguaios propuseram a construção de um movimento ao genocídio. Eu digo, olha, se vocês quiserem construir um monumento aos heróis paraguaios, ao soldado paraguaio, contem comigo. Vou atrás de qualquer contribuição para aquele monumento. Agora, essa ideia ou a tese do genocídio eu não posso apoiar.
guerra onde nós perdemos aproximadamente o mesmo número de homens que o Paraguai perdeu, de soldados, oficiais, generais, vários, batalhas onde o Brasil ganhou a batalha e teve mais perdas humanas, como em Tororó. O Brasil ganhou a batalha de Tororó com um número maior de perdas do que o dos paraguaios que foram derrotados. Mas é a onda da revisão da história, de se aplicar valores dispositivos e critérios da atualidade ao passado. Então você vai transformar todos os heróis nacionais em facínoras. Esse é o caminho, é a escolha. Era a época da disputa dos impérios coloniais, da imposição pela força das armas, da submissão das colônias, dos países. Eram as regras que vigoravam na época. Então não podemos, com os critérios e os valores de hoje, julgar a história, os próximos, os heróis, os construtores do Brasil. Podemos, porque você vai desconstruir a própria história do país. O que é que nós somos? Nós somos uma sucessão de crimes, nós somos uma sucessão de erros, de enganos, de injustiças. Eu não creio que nós tenhamos construído uma sociedade ainda tão deformada, tão desequilibrada, mas tão carregada de virtudes, somente com uma sucessão de erros ou de crimes. Bem, a Guerra dos Farrapos, tanto assim, atraiu revolucionários de todo o mundo. A generosidade expressa nos seus objetivos ou na natureza da sua existência. Por que atraiu Garibaldi, um proscrito condenado à morte? Por que atraiu um conde Tito, livre, zambecário, puro, generoso, cientista, botânico, cartógrafo, fez mapas maravilhosos do Rio Grande para a guerra? Por que essas pessoas... Ele morreu naquele combate. O próprio Rossetti, um jornalista, um polígrafo, também sacrificado na guerra. Esse Griggs, o americano, também. Por que veio para cá? Morrer distante dos familiares, dos amigos, dos parentes, da sua pátria. Por que vir se sacrificar aqui? Construir um lanchão como o Seival, se meter aí nesse mar bravio e morrer lá em Laguna. Claro que havia nesse movimento algo de grandioso e de generoso. O padre José Antônio Caldas, o alagoano, deputado constituinte em 23, líder da guerra da Confederação do Equador, fugitivo da Fortaleza da Laje para a Argentina, depois veio aqui no Uruguai, foi administrador aí, não sei se em Melo ou em outra região. Quando soube aqui da confusão, atravessou a fronteira e veio imediatamente para aqui. Por que essas pessoas vieram para aqui? Dizem que o João lá, o Griggs, era uma religião que nem podia usar arma de fogo, nem arma branca, que usava um poderoso cajado, que a cada desafeto que derrubava, rezava um salmo, dizendo: Senhor, receba esse irmão na sua imensa misericórdia. Eu creio que essa legião, o mineiro lá, o Domingos José de Almeida, como é que vieram todos se incorporar a essa jornada? Em busca de um proveito pessoal, em busca de algum negócio, de algum ganho pessoal, de alguma glória efêmera? Não. Eu acho que os ideais mais elevados de todos esses combatentes estavam representados de alguma forma na Guerra dos Farrapos.
as palavras do Garibaldi, as cartas que ele dirige, não sei se é o Domingos José de Almeida, cobrando onde será que os gaúchos destinaram uma campa, um lugar onde as gerações futuras possam homenagear os seus heróis, os elogios que faz ao Neto, ao Bento, ao Canabarro, é de deixar com ciúme de qualquer italiano. Ele cavalgou lá com os russos, lá com os cossacos, mas disse que nunca viu ninguém montar a cavalo com os gaúchos. Eu digo, será que também porque ele nunca viu uma lagoana montar a cavalo? Ele disse. Eu creio que essas manifestações, ele já era um líder consagrado da unificação da Itália e ditou essas memórias para aquele escritor francês, com o nome dele, o Alexandre Dumas. Ele registrou esses elogios, fala com a alma elevada quando ele fala da Farroupilha do Rio Grande do Sul. Alguns atribuem que ele entrou em Roma vestido com a casaca dos farrapos, que a bandeira seria parecida por causa da bandeira do Rio Grande. Ou seja, essas lendas não são reunidas por motivos pequenos, menores, mesquinhos. Essa história só pode ser resultado de coisas grandiosas e generosas. Bem, aí temos a paz, Ponte Verde. Também não vou entrar aqui na polêmica sobre a construção da paz e o resultado dela. Certo? Fui certa vez ali de Dom Pedrito até lá, encontrei lá um acordeonista perdido e celebramos junto a visita naquele campo ali da fronteira. E depois da Guerra dos Farrapos, nós temos a República. E eu sempre disse que se a República deve ao Rio de Janeiro a sua base física, deve ao Rio Grande a sua doutrina. Doutrina do que se pode chamar de República do Brasil. República não é apenas um movimento antimonárquico. República não é apenas a derrocada do regime imperial. A República não é apenas destronar a família, colocá-la dentro de um vapor, eu não sei se é a propósito, por causa do Deodoro, se chamava de Alagoas, e embarcar o imperador para o exílio na França. A República reunia um conceito muito mais amplo de direitos civis e de obrigações do Estado. E acho que quem chegou mais perto dessa doutrina da República, no seu sentido permanente, de uma construção superior ao regime monárquico, foi o Rio Grande do Sul, e foi o Júlio de Castilhos. Não estou de acordo com a ideia de que tenha sido ditador ou inventor de ditadura. Não partilho dessa opinião. Acho que o Júlio de Castilhos era um homem também imbuído de muita generosidade. Um homem que concebeu e defendeu ideias avançadas até para os dias de hoje. Júlio de Castilhos concebia a República e o Rio Grande como portadores do voto do analfabeto, da reforma agrária, da distribuição equitativa da propriedade da terra, do ensino público como obrigação do Estado, da meritocracia como base do direito dos cidadãos. Não era a meritocracia como apanagem de corporações. Não era isso. Pelo contrário, tinha horror ao corporativismo e às corporações. E o que me deixou registrado, eu anotei aqui, lá na biografia do professor Sérgio
Isso, na Costa Franca. Vendo ontem lá, eu vi os artigos da Constituição que estabeleciam direitos para os cidadãos. Ou seja, a Constituição vedava privilégios corporativistas e de castas no seio do Estado. Eu acrescento, tão presentes nos dias de hoje, é por minha conta. E a Constituição estabelecia que era livre o exercício de todas as profissões, proibia a lei que regulamentasse qualquer ofício ou obrigasse o exercício de qualquer profissão. Isso era a ideia de república do Dr. Júlio de Castilhos. Se havia vícios ou desvios autoritários na prática, no governo e na Constituição da República do Rio Grande do Sul, tem que ser esse documento cotejado com os demais existentes em todo o Brasil e em todo o mundo. Não é uma coisa simples. Como era a Constituição de São Paulo, ou do Amazonas, ou do Mato Grosso, ou de Alagoas, ou de Rio? Como era? E como era o regime naquele período? Digamos, a Guerra Civil. Ou seja, o próprio presidente da República estava ameaçado de ser deposto, o Floriano Peixoto. E não foi, porque teve alianças importantes aqui com o próprio Júlio de Castilhos, de São Paulo, os paulistas, que se contrapuseram à derrubada do governo do Floriano, mas era um pouco a condição da época. O Júlio de Castilhos criou essa doutrina, essa escola, e acho que o ponto alto dessa escola republicana do Rio Grande do Sul foi a presença de Vargas. Eu não dissocio o Vargas do castilhismo. Eu acho que o Vargas é a ascensão do castilhismo ao governo nacional. É o triunfo do castilhismo em escala nacional. Acho que a vitória da doutrina, da presença e da influência de Júlio de Castilhos no Brasil, se não se deu com a própria ascensão de Castilhos à presidência da República, se deu com um de seus discípulos. Aliás, consta que um dos oradores dos funerais dele, acho que era jovem estudante de direito. E foi assim que o Brasil conheceu o castilhismo. Embora a historiografia não se dê conta, não veja propriamente dessa forma, mas é a minha maneira de ver. O triunfo do castilhismo é a ascensão de Vargas. E a permanência do castilhismo é a permanência da herança de Vargas. Que até hoje o Brasil se situa. Chega um que quer acabar com a era Vargas. 3 mandatos atrás. A grande missão era acabar com a era Vargas. Chegou outro que disse que não, reverenciou Vargas, depois de um tempo também que não reverenciava. Aí passou a reverenciar o Vargas. Foi o Lula. E tudo que se faz no Brasil, todo o debate que se faz, é incontornável a presença, a influência e a figura de Getúlio Vargas. Eu vou concluir a minha longa, cansativa e indesculpável prolongada exposição falando aqui como último item da discussão e da questão da identidade regional e do movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul. Para tanto, eu vou usar como guia uma obra que encontrei aqui no Cerro, do senhor Paixão Torres, João Carlos Paixão Torres. Origem
da Semana Farroupilha, Primórdios de um Movimento Tradicionalista. Eu vou usar esse livro como guia para citá-lo, porque eu acho que ele oferece um bom roteiro para esse debate. E por que é um debate? Porque eu sei que há correntes de pensamento que definem o movimento tradicionalista como um movimento ideológico legitimador do latifúndio, do conservadorismo, da grande propriedade da terra, da dominação de classe. Eu não estou de acordo com essa interpretação. Não estou dizendo que nenhum movimento deixa de ter contornos ideológicos, mas eu acho que não é essa a principal marca ideológica do movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul. Eu acho que a principal marca ideológica do movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul, dos seus fundadores e do seu aparecimento no Colégio Júlio de Castilhos em 1947, é a reação à imposição, da dominação, da influência dos estrangeirismos, dos modismos, da influência cultural indesejada de um país vitorioso na guerra e que queria fazer da sua vitória na guerra, esforço do qual nós participamos, aliás, a sua dominação, inclusive, sobre as forças aliadas na guerra. E acho que os garotos, os jovens estudantes do Júlio de Castilhos tiveram a grande capacidade de perceber naquele momento essa influência. Mas não perceberam, não foram os primeiros brasileiros a perceber esse conflito entre memória, história, tradição e dominação estrangeira. Se nós formos examinar, principalmente no que é do meu conhecimento, por exemplo, a obra do Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos, do Nordeste e outras, ele faz referências a situações semelhantes do passado. Dois momentos, principalmente, que tem paralelo com esse movimento tradicionalista gaúcho. Um foi quando a família real portuguesa, vindo para o Brasil, e logo em seguida a independência, com a atração da presença inglesa no país, no comércio, nos negócios. Os ingleses vieram para aqui como engenheiros, como mecânicos, como profissionais de todas as áreas. E a opressão, a repressão a expressões culturais de hábitos e costumes que não eram europeus. Até então o Brasil tinha muita influência dos africanos, dos árabes que vinham pela Península Ibérica, dos asiáticos que chegavam ao Brasil via Portugal, da sua presença na Índia, em Goa e em outros locais da Ásia. E os europeus reprimiram essas manifestações, essa cultura, essa presença, para impor o que Gilberto Freire chamou uma certa europeização do Brasil, nesse período da vida da família real até a independência. E essa reeuropeização não era também uma coisa apenas cultural. A cultura é como se fosse a infantaria, não, como se fosse a artilharia que abre espaço para a infantaria do consumo. Você muda os hábitos, você muda a cultura para impor hábitos de consumo. Ou você bebe chimarrão, ou você bebe Coca-Cola. Ou você fuma o seu paieiro, como diz o João Carlos Paixão Cortes aqui, amarelinho, que depois vamos falar que era o Sartori falou que era a cor do fumo que se vendia aqui nos anos 40. Ou você importava o Hollywood Belmont, como ele fala aqui no texto dele. Aí depois o Gilberto Freire fala do segundo movimento, que foi com a República, o que ele chama de ianquização do país. A independência foi a europeização e a República foi a ianquização. Claro que a República no Brasil foi construída à imagem e semelhança do nosso grande vizinho e irmão do Norte. O Brasil olhava para os Estados Unidos e via como modelo. E como modelo, naturalmente, foi americanizando o país. Um grande escritor paulista que escreveu A Ilusão Americana, Paulo Prado, do qual eu escrevi um prefácio para a editora alfa-ômega,
ele percebeu essa questão. A ilusão americana, ele falava da ilusão do Brasil em relação aos Estados Unidos e da ânsia de dominação que os Estados Unidos lançavam sobre o mundo e sobre o Brasil. Isso ainda no fim do século XIX. Eu creio, portanto, que os jovens do Júlio de Castilhos perceberam esse movimento. E acho que a reação deles foi exatamente nesse sentido. Aqui, para ilustrar, num capítulo que ele denomina Panorama Rural dos anos 40, no Rio Grande do Sul, ele descreve num primeiro momento até a origem da expressão gaúcho, quando os rio-grandenses passaram a ser chamados de gaúcho, e ele disse que foi uma coisa polêmica, que alguns não gostaram. Aqui cita um escritor, Arthur Toscano, que escreveu um artigo em 1912, gaúcho por quê? Porque pagas d'água chamam a nossa terra agora de gaúcho, e os rio-grandenses de gaúcho. Chega até a dizer que o gaúcho é um tipo extinto. E pergunta, o rio-grandense do sul nunca foram gaúchos, não descendem de gaúcho, não tem hábito dos antigos gaúchos, salvo se pode chamar de gaúcho um indivíduo, só porque enverga poncho, bombacha, bota, chinela, chapéu, aba larga e lenço no pescoço. Ou seja, ele não respondeu. Ele mesmo respondeu porque se chamava de gaúcho. Bem, não é? Aí ele abre esse panorama rural, está falando dos anos 40, dizendo que no meio rural o homem da campanha sabia até onde podia chegar quando se aproximava da cidade. Apiava do pingo, tirava as botas, espora, bombacha, lavava-se numa sanga, vestia uma calça comprida, calçava um par de sapato apertado e bicudo, que levava escondido debaixo dos pelecos para entrar no povoado. O peão de distância era pouco considerado. Ser um bom ginete, um lasqueiro, um artesão de qualidade, um lavrador resoluto, na rabiça do arado, um laçador de ferro, não tinha valor maior, a não ser o orgulho pessoal. Isso aqui era também no Nordeste. Matuto, como nós chamamos lá, eu vivi na roça durante muito tempo, ele ia para a cidade com medo, com vergonha de se expor. A mulher levava um sapatinho, pendurava aqui nos dedos, chegava perto da cidade, entrava lá no riacho, lavava, tirava o pó dos pés, calçava aquele sapato desajeitado, fazendo calo, que ele não usava, ia para ali, com medo, com vergonha do homem da cidade. Esse ambiente era, de fato, o ambiente do campo do Brasil. Ele fala que o cigarro ficava fácil, foi substituído pelo óleo e pelo Belmont. Diz até o seguinte, que das botas de campeiro encurtava-se o cano e se alargava a boca, seguindo os modos militares das forças aliadas vitoriosas na Segunda Guerra. Como resultado dessa inadequação, ao meio campestre, via-se frequentemente nas grandes mangueiras, nos bretes, as botas se enchendo de lixo e cheias de animais. A bota e a largou da noite. Aí ele diz o seguinte, que agora, depois da vitória dos americanos na guerra, o grande sonho rural do nosso homem do campo estava à vista. Muitos até abandonaram seus pimbos para montar garbosas bicicletas. Configurava-se gaúcho a pé. Aí ele passa para o panorama urbano, aí onde ele percebe de forma mais contundente essa presença. Houve uma época, diz o Paixão Cortes, em que ninguém mais pensava em tradições. Procurava-se destruir tudo que era velharias, entre aspas. Em São Paulo, diz ele, houve verdadeira campanha contra o vandalismo e destruição de tudo que recordasse nosso passado. Em Porto Alegre, já nada mais praticamente existia que lembrasse os velhos tempos para a juventude na cidade. Isso quanto aos monumentos arquitetônicos históricos sedimentados de pedra e cal.
Os escritos, embora mal conservados, existiam espalhados por diversos recantos. Muitos foram criminosamente postos no fogo ou vendidos a peso para fábricas de papel. A história de Porto Alegre, em grande parte, talvez na sua melhor parte, desapareceu assim. O bonito era copiar tudo do estrangeiro, viver manifestações alienígenas, consumir especialmente as sobras militares de guerra que os norte-americanos procuravam nos meter goela abaixo, juntamente com seus hábitos de vestir e suas expressões culturais, numa tentativa de desfigurar a nacionalidade do povo brasileiro e nos manter dentro de sua esfera de vassalagem. Enfraquecia-se a cultura tradicional rio-grandense e a cultura brasileira se via ameaçada por forte pressão, agora sob o impacto dos veículos de comunicação de massa. Os Estados Unidos haviam ascendido a uma posição hegemônica no mundo ocidental, e tal como a França e a Espanha em etapas anteriores, tornava-se o principal centro de irradiação de modas e de cultura. Aí fala do Capitão América, do super-homem, dos super-heróis. E assim, ele passa ao capítulo seguinte, que é a encruzilhada e o grito. Aí falava, estávamos numa encruzilhada, verificamos que a partir da Primeira Guerra e acentuando-se no Segundo Conflito Mundial, os Estados Unidos da América do Norte, através de Nova York, assumiram com seu prestígio as regras do lançamento de modas para quase todo o universo, trazendo marcantes transformações sociais e culturais. Alusivos aos continentes americanos, centro e sul, estava vigente até uma apregoada solidariedade hemisférica. A doutrina Monroe era uma realidade e intensificava-se a proteção norte-americana com o programa de boa vizinhança aos países desse hemisfério. O pan-americanismo estava implantado, desencadeando campanhas morais, econômicas e culturais, seguindo a filosofia de Washington. O Brasil encontrava-se inserido nesse contexto como terceiro mundo. E a todo momento via-se, a América deve ser dos americanos. E era aquele, entre aspas, banho de civilização democrática que atingiu o nosso povo nos mais variados patamares. Afinal, tem muita gente que ainda pensa, o que é bom para os Estados Unidos continua sendo bom para os brasileiros. Sob o prestígio editorial da Globo, o intelectual Moisés Velhinho dava início à publicação da notável revista de cultura Província de São Pedro, de repercussão nacional e com bom número de páginas dedicadas à história e sociologia do povo sul-rio-grandense. Talvez sob a influência dessa revista e de seus amigos que a integravam, foi que Érico Veríssimo, escritor até então urbano e de temas internacionais, passou a se interessar pelo Rio Grande histórico e pôs-se a preparar seu futuro no tempo e o vento. Ao redor do fogo, não foi frente a esse impasse que se iniciou em Porto Alegre em agosto de 1947 um movimento ginasiano de proselitismo de todas as camadas sociais, de todos os segmentos étnicos em favor das tradições gaúchas, integradas à cultura brasileira. Esse movimento começou no Colégio Júlio de Castilhos, onde com 20 anos fundei com um grupo de jovens companheiros o Departamento de Tradições Gaúchas junto ao Grêmio Estudantil. Que perspectiva tinham esses guris quanto ao rumo que começava a tomar? Uma visão da época, talvez algo vago ou difuso, buscavam, no entanto, uma trilha diante da perda de fisionomia regional que se processava. A descaracterização precisava ser combatida, o Rio Grande precisava reagaluchar-se. Esses jovens lutavam por seus espaços e estavam decididos a conquistá-lo com o maior respeito, dentro do contexto sociocultural rio-grandense. Não pediam, se posicionavam resolutos, procuravam a identidade da terra gaúcha. Esse foi o grito. Bem, o roteiro proposto aqui, que eu segui da obra do nosso João Carlos Paixão Cortes, mostra exatamente os traços políticos, culturais, ideológicos do movimento tradicionalista da sua origem. Não foi um movimento conservador, não foi um movimento para legitimar nenhuma espécie de desajuste da construção da sociedade rio-grandense, não foi um movimento a favor das injustiças dessa estrutura social. Não foi isso. Isso é um erro, caracterizar esse movimento dessa forma. Esse movimento pode até ter convivido com essas estruturas, mas foi um movimento de defesa da cultura nacional, da cultura do Rio Grande do Sul. Foi um movimento generoso,
foi um movimento democrático. Democrático em que sentido? Democrático no sentido daquilo que o Pontes de Miranda, no início do século, ao escrever sobre o socialismo, disse com tanta premonição: o socialismo dos países fracos haverá de ser o socialismo nacionalista, porque o nacionalismo dos países fortes é um nacionalismo conservador, é um nacionalismo retrógrado, é um nacionalismo para justificar a dominação. O nacionalismo dos países fracos é um nacionalismo da rebeldia, da autonomia nacional. E o socialismo do futuro haverá de ser nacionalista, porque o nacionalismo é uma bandeira dos países fracos. Foi isso que esses líderes viram e defenderam. Não foi legitimador de nada de errado ou de injusto que existia e que continua existindo. Não foi um movimento também separatista, não foi um movimento regionalista negando a nacionalidade, porque o regionalismo do Rio Grande, do Nordeste, nunca foi um regionalismo excludente da nação. Foi um regionalismo para a afirmação nacional. Foi um regionalismo que disputava com os demais regionalismos a sua natureza nacional. E ele escreve aqui como é que esses meninos procederam. Esses meninos, ao mesmo tempo que fundaram o Departamento de Tradições do Colégio do Grêmio, estudantil do Colégio de Castilhos, ele diz: com a aprovação dos colegas do Grêmio Estudantil, tratamos de entrar em contato com o Major Vignoli e o Dr. Fortunato Pimentel, respectivamente, presidente e secretário da Liga de Defesa Nacional, entidade responsável pela organização das festividades da Semana da Pátria. Então, o primeiro gesto deles, constituído, foi se integrar ao movimento de comemoração da Semana da Pátria. Que separatista, que regionalista, que nega a nacionalidade, vai procurar comemorar e integrar o seu movimento à comemoração da Semana da Pátria? Bem, e ele descreve aqui, está aqui o livro todo, a Semana da Pátria é um capítulo inteiro que eu apenas li o primeiro parágrafo. O Graciliano Ramos conta um episódio porque o amor pelo seu berço, pela sua província, como disse certo escritor russo, encontrar o universo na sua aldeia. Por quê? Sei que a psicanálise moderna está tratando desse assunto. Dizem que muitos traços culturais são herdados geneticamente. Isso é que um cientista português radicado nos Estados Unidos explica para justificar porque alguém morando em Nova York, que nunca foi ao campo, que nasceu na cidade, viveu na cidade, quando chega ao campo se identifica plenamente com a vida rural. Só algum traço remoto e herdado pode oferecer essa explicação. Mas o Graciliano Ramos conta um episódio. Ele era muito crítico de Alagoas, atribui a ele diatribes terríveis sobre o nosso estado natal comum. Mas há uma carta do Graciliano, voltando certa vez, numa viagem à Europa, ele passa em Paris, se demora. Já estava doente, o partido pagou essa viagem para ele, o Partido Comunista, ele passou uns dias em Paris. E ele escreve, se não me engano, para a esposa, para algum amigo: diz, estou em Paris, visitei os seus museus, apreciei os seus belos monumentos, e enche Paris de elogios da sua cultura, da sua arquitetura, dos seus museus, das suas estátuas, para no fim dizer: mas na verdade eu gostaria mesmo de estar em Alagoas, porque isso aqui é deles, isso não é nosso. É isso. O que é nosso? E quem vai defender o que é nosso? Eu acho que nós. Se eu tivesse de
dizer alguma coisa para encerrar sobre o que há de mais permanente, de mais atual na história do Rio Grande do Sul, é exatamente a expressão desse amor e desse culto à história e à memória. Aliás, eu marquei aqui, só por curiosidade, eu queria partilhar com os senhores essa passagem. Do Alfredo Varela. O Alfredo Varela, lá daqueles volumes, registra a existência de uma casa localizada em Porto Alegre, no ponto que ele descreve como sendo a Rua Nova, quando a Rua Nova se reúne à Ladeira, Quina do Sul. Ele disse que nessa casa morou o Tito Lívio Zambecaia. Eu perguntava, será que essa casa ainda existe? Não. Existia em 1933, quando ele escreveu essa história. Então, senhores e senhoras, o que existe de mais permanente e mais nacional da presença do Rio Grande do Sul no Brasil é esse culto da memória e da história. E nada é mais atual no Brasil, nada é mais necessário do que a preservação da história e da memória. A memória é uma necessidade dos indivíduos. A senilidade dos indivíduos é a perda da memória. Quando você não sabe mais quem é, quando você não tem mais as referências. E é uma tragédia para os indivíduos, é uma tragédia para os que vivem com ele, é uma tragédia para as famílias, para os amigos. Agora, senhores, considerem a senilidade de uma sociedade nacional. E uma nação senil, e uma nação sem memória. Uma nação sem memória vai apedrejar os seus monumentos. Uma nação sem memória vai renegar o seu passado. Uma nação sem memória vai destruir a sua história. Uma nação sem memória vai liquidar com os alicerces sobre os quais se poderia, com as fundações. A história, a memória são as fundações sobre as quais a sociedade se apoia para construir o seu presente e o seu futuro. Eu acho que a contribuição que o Rio Grande do Sul pode continuar dando é preservar sua memória e a sua história. E se somar, quem sabe, a quantos brasileiros se interessam em ajudar a preservar a memória e a história do Brasil, que é uma forma de preservar o presente e de construir o futuro. Muito obrigado. Depois desse magnífico trabalho, dessa magnífica exposição oferecida a todos nós como presente de aniversário ao Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul pelos seus 95 anos de idade, nada mais temos a dizer. O ministro Aldo Rebelo demonstrou que não leu apenas, não leu rapidamente apenas, mas refletiu, amadureceu e pôde formar uma reflexão com a qual nos encantou. Não é qualquer um que consegue fazer uma exposição como fez o ministro, trazendo fatos que não são corriqueiros e que não estão em todos os manuais da história. Ministro, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul se sente imensamente rejubilado pela sua presença e pela magnífica exposição que Vossa Excelência fez nesse momento. Muito obrigado, a casa é sua. E esta é a Casa da Memória do Rio Grande do Sul.
E essa Casa da Memória do Rio Grande do Sul hoje se sente extremamente prestigiada, juntamente com todos aqueles seus amigos que aqui estão, por sua vinda, por sua estada. Muito obrigado, ministro. Um grande abraço.